Oiê! No vídeo de hoje, eu convidei o Dr. Walter Filho para fazermos uma entrevista com o tema Estilo de Vida e Saúde. E eu vou deixar que ele se apresente para vocês saberem um pouco mais sobre ele. Oi, Thaís. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Walter Filho, sou professor de Educação Física, formado há... Ixi, agora não sei mais quanto tempo, viu? 14 anos. Tenho mestrado, doutorado em Educação Física, também sou especialista em saúde pública e trabalho de forma mais direcionada com a atividade física e saúde pública, ou seja, como os benefícios da atividade física podem ser observados e alcançados na população. Eu pedi para vocês me mandarem perguntas e dúvidas em relação ao tema no meu Instagram. E eu achei muito interessante as perguntas que nos mandaram lá. Aí nós juntos selecionamos algumas perguntas e eu vou começar aqui pela primeira. E lembrando que essa é uma entrevista, então eu vou mais perguntar mesmo para ele e deixar que ele toma o comando aí, porque ele é quem é o especialista e doutor na área, né? Vamos começar pela primeira pergunta. Qual o estilo de vida saudável? Legal, Thaís. Olha, essa é uma pergunta importante porque ela aborda o elemento central, que é o estilo de vida. O elemento central é a vida. Ou seja, como nós organizamos, conduzimos o nosso modo de viver. Então, isso é o centro de entender o que é estilo de vida. E aí, como nós organizamos o nosso modo de viver e essas nossas decisões se convertem em comportamentos, em atitudes, é o que a gente pode chamar de estilo de vida. E ele é saudável quando essas nossas decisões, elas favorecem o nosso bem-estar, a nossa saúde. Então, o estilo de vida saudável nada mais é do que o nosso modo de viver, ou seja, de agir, e que isso favorece a nossa vida. Existem vários comportamentos, a atividade física é uma delas, a alimentação saudável é uma delas, o tempo de sono, a qualidade de sono também representa o estilo de vida saudável, o nosso controle de estresse, as nossas relações com os amigos, com os familiares, tudo isso tudo está num construto que é comportamental, que é o nosso estilo de vida e que influencia na nossa saúde, portanto, é estilo de vida saudável. Entrando nesse assunto, né, um pouco mais a fundo, quais são as 5 características de um estilo de vida saudável? Legal, Thais. Essa pergunta é importante porque não dá para estabelecer uma lista, de certo modo, definitiva, prioritária. Porque os modos de viver são muito diferentes, né? Dependendo de alguma cultura, como você se desloca para fazer as coisas na sua rotina é muito importante, em outras nem tanto, né? O quanto que como você cultiva o alimento que você vai comer é muito importante em algumas culturas, em outras nem tanto. Então, definir quais são esses 5 se torna um desafio porque, de certo modo, desrespeita elementos culturais e ambientais que estão relacionados a eles, né? Mas a ciência que trata sobre estilo de vida aborda, de um modo geral, aqueles que estão fortemente relacionados à nossa saúde, né? E se a gente puder listar aqueles que são mais relacionados, principalmente como prioridade nas nossas políticas de saúde no Brasil, a atividade física é um desses comportamentos, a alimentação saudável também, e claro, todos os indicadores de uma alimentação saudável estão nessa grande dimensão. O controle de estresse, principalmente a gente tem percebido que a relação com a saúde mental e o impacto dela na nossa vida tem sido cada vez mais evidenciado e principalmente nós sentido mesmo, né, na nossa vida, o impacto da saúde mental na nossa saúde, na nossa vida, no controle de estresse, as nossas relações sociais como um construto também muito importante para a gente conseguir mensurar. Citei 4 para listar aqueles que são, de certo modo, de uma compreensão maior do que é o ser saudável, né?
Além de comportamentos, também aquelas nossos comportamentos que estão relacionados a como a gente convive, como a gente está no meio, né? Daria para citar muitos outros, por exemplo, o tempo sentado, daria para citar o tempo de sono, como já mencionei anteriormente, e aí outros comportamentos numa lista muito grande, né? Sim. Na próxima pergunta, disseram assim: existe diferença entre atividade física e exercícios físicos? Certo, Thaís, essa é muito importante, porque na verdade, entender a resposta dessa pergunta é o primeiro passo para saber o que é uma vida saudável. A, a atividade física, ela representa quando nós estamos em movimento como uma forma e esse movimento produzido pelo nosso corpo, como uma forma de interagir com o mundo. Então, quando eu estou aqui me expressando e essa forma é a minha forma de interagir com o mundo, ela também é atividade física. Quando eu estou surfando, é atividade física. Quando eu estou em uma caminhada que não tenho o menor interesse em ficar com o melhor condicionamento cardiorrespiratório, mas simplesmente estou indo me deslocar para encontrar um pai, uma mãe, um familiar, também é atividade física. O Guia de Atividade Física para a População Brasileira reformula o conceito, tirando a ênfase no gasto energético, que é muito claro para a população, as pessoas pensam que tem a ver com gastar energia, e a atividade física coloca a atividade física na ênfase das interações. E isso dita muito também do que a gente pensa depois sobre os benefícios dela à saúde. Então, a atividade física é isso. Então, todas as formas do corpo em movimento, como uma forma de interação com as pessoas, com o meio ambiente, com objetos, tá dentro do campo de atividade física. Exercício físico é uma coisa muito específica do grande construto da atividade física. Então, todo exercício físico é atividade física, mas nem toda atividade física é exercício físico. Porque o exercício físico é aquela atividade física que ela é estruturada com um fim. Ela é pensada com um fim. Qual é esse fim? Melhorar a nossa capacidade de fazer atividades físicas, a chamada aptidão física. Então, quando eu estou falando de uma caminhada onde eu vou fazer 2, 3, 4 vezes por semana para melhorar o meu condicionamento cardiorrespiratório, eu estou falando de exercício físico. Quando eu vou para uma academia, para uma aula supervisionada de exercício contra resistência, popularmente conhecido como musculação, eu estou fazendo exercícios físicos. Quando eu faço, mesmo num grupo de bicicleta, de pedalada urbana, 2 vezes por semana, ritualizado, e essa pedalada tem um propósito de melhorar meu condicionamento, eu também estou fazendo exercício. Ele pode ser supervisionado por profissionais de educação física como eu, ou não também. Quando o fim dele é ganhar condicionamento, já é exercício físico. Lembrando, né? Existe uma ideia de ganhar condicionamento físico que aí esses profissionais são formados para conseguir atingir esse objetivo da melhor forma. Mas isso não quer dizer que você, Thaís, quem está assistindo, que não é formado em educação física, não possa planejar, não sei se vai acertar, mas planejar para que a atividade ou o exercício que está fazendo desenvolva a sua aptidão física. Que interessante. Essa é uma pergunta que eu achei um pouco óbvia, né? Mas que tem muita diferença, né, em relação uma a outra. A próxima pergunta diz assim: qual a quantidade ideal de exercícios físicos por semana? Olha, essa pergunta é importante, Thaís, porque baseado na nossa premissa da diferença da atividade física e exercício, aí fica claro de que a recomendação que existe para a população é de atividade física. Então, o que é recomendado é que um adulto, e aí vamos tomar por referência o adulto, faça ao todo, em uma semana, 2h30 de atividade física que seja minimamente moderada. Então, se você pratica ao longo de uma semana inteira 2h30 de atividade física, você é uma pessoa
suficientemente ativo. Esse é o recomendado. Se você faz uma atividade vigorosa, ou seja, uma atividade que é muito extenuante, para exemplificar, você não conseguiria conversar fazendo essa atividade, essa é uma atividade vigorosa, você não precisa fazer 2 horas e meia, basta fazer a metade, que é 1 hora e 15 minutos. E aí você também atingiria os objetivos da saúde da atividade física. Olha como, de certo modo, nós estamos falando de volumes muito altos, né? Porque nós estamos falando de 1 hora e 15 minutos vigoroso numa semana, ou 2 horas e meia de uma atividade moderada numa semana. Sim, incrível. E no caso, assim, de pessoas que têm lesões, lesão no joelho, na bacia, enfim, tem bastante pessoas que sofrem com isso, né? Cotovelo, ombro. Qual seria, assim, a frequência, a quantidade ideal durante a semana? Essa sua pergunta é importante, Thaís, porque recentemente, em 2021, foi feita a nova atualização das recomendações de atividade física em nível global. E foi uma preocupação da Organização Mundial de Saúde de estudar grupos que, teoricamente, são inibidos, proibidos de fazer exercício físico ou atividade física. Por exemplo, gestantes, pessoas com deficiências, pessoas que vivem com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes. E será que fazer atividade física é benéfico para essas pessoas? E a conclusão é clara de que os benefícios da atividade física podem ser alcançados por qualquer grupo de pessoas, independentemente das suas condições. Então, uma condição clínica como essa, uma lesão que aparentemente é crônica, aí eu entendi pela pergunta sendo crônica, né? Que a pessoa não recuperou, ela vai se beneficiar da prática de atividade física, sim. O que ela tem que ter é entender que ela vive uma condição clínica específica. E aí, esse entendimento da condição clínica específica é o que ela conseguiria atingir maiores benefícios fazendo essa atividade. O melhor, nesse caso, é que ela procure fazer um exercício que seja supervisionado. E por alguém que tenha uma boa base teórica para esse tipo de lesão específica. Então, aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente tem muitos colegas que se especializam em exercícios para gestantes, se especializam em exercícios para pessoas que tiveram lesão no joelho. E assim vai, exatamente porque os cuidados, as características, o tipo de fortalecimento é uma ciência, né, do exercício. Então, essas características específicas, elas são melhor trabalhadas, melhor estudadas também por esse profissional. O que eu recomendaria, o que eu diria para as pessoas é, você não tem contraindicação de fazer, mas precisa pensar e talvez, da melhor forma, com um profissional especialista, qual é o melhor para você fazer. Entrando um pouco mais nessa questão de doenças crônicas, né, enfim, para quem já tem uma genética, né, na família, pessoas com diabetes e hipertensão, tem como eu, como jovem, né, que ainda não apresento esses sintomas, prevenir essas doenças que fazem parte da minha genética? Tem. Em termos práticos, a carga genética, ela tem um fator, um fator de predição muito forte para a ocorrência de determinadas doenças, né? Então, a exemplificar o Alzheimer, a exemplificar a hipertensão, a exemplificar a diabetes. Então, tendo a carga genética, tem uma predisposição forte à ocorrência. Porém, os elementos pós-nascimento são fortemente relacionados à ocorrência ou não também, mas principalmente ao nível de gravidade que essas doenças atingem. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma predisposição forte a doenças metabólicas, como a hipertensão e a diabetes. Então, elas ficam nítidas ali, me dando sinais dos meus exames clínicos. Porém, ao cuidar do meu estilo de vida, eu vejo que esses sinais chegam num nível de controle que não coloca em risco a minha vida.
Então, e é isso que a ciência mostra, de que quando você, mesmo você tendo essa predisposição, a atividade física, e aí eu enfatizo a atividade física, ou seja, até aqueles comportamentos que não são feitos focando na aptidão, em ficar forte, em ganhar aptidão, condicionamento cardiorrespiratório, elas beneficiam a sua saúde, inclusive com essa predisposição genética. O Guia de Atividade Física para a População Brasileira e essas recomendações globais de atividade física foram muito claras. Colocaram as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão, como talvez o primeiro motivo para se recomendar atividade física para a população. Tamanho é o benefício que é observado para esses desfechos, como hipertensão e diabetes. Muito bom. Qual é a atividade física que você indica para quem está sedentária e acima do peso? Legal, essa é uma pergunta muito interessante, porque quando a pessoa pergunta sobre sedentária e acima do peso, ela está extremamente centrada no corpo dela. Mas as ciências voltadas à atividade física recomendariam a essa pessoa a olhar para ela como um corpo de forma uniforme, ou seja, única, o que é o corpo e mente. Então, quando ela pergunta qual é a atividade física melhor para ela, ela talvez não devesse pensar nessas respostas do corpo, como o excesso de peso e o sedentarismo, mas naquilo que ela se sente bem fazendo. Sim. A resposta para essa pergunta é a mais óbvia possível, e ela é a correta. É aquela que ela se sente bem fazendo. Sim. Então, tem pessoas sedentárias e com excesso de peso que adoram fazer exercícios intensos e curtos. Tem gente que não tolera, só gosta de fazer exercícios leves e de longa duração. Qual é o melhor? Aquela que ela aguenta fazer e aquela que ela, consequentemente, conseguiriam fazer uma aderência, ou seja, permanecer fazendo esses exercícios por muito tempo. É que nesse caso, assim, eu penso que uma pessoa sedentária acima do peso, ela já não faz atividade física porque ela não gosta daquilo. Aí, se a pessoa quer fazer, por exemplo, se você indicasse, uma hidroginástica, e a pessoa acha super chato, muito menos ela vai fazer a hidroginástica, entendeu? Exatamente. Então, ela tem que fazer uma caminhada, se é o que ela gosta, né? Sair ao ar livre e ir procurando outros meios. Exatamente. Eu falo por mim porque eu odiava musculação. E aí eu me desafiei a fazer por 90 dias. Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, então eu vou me desafiar a fazer por 90 dias. E no meio disso eu encontrei a corrida. E aí eu comecei a ter um acompanhamento profissional que ela me falou, olha, Thaís, para você correr, você precisa pelo menos fazer 2 vezes por semana o fortalecimento. E eu falei, pelo menos 2 vezes? Então, beleza, eu me agarrei nessas 2 vezes, já que é uma coisa que eu não gosto de fazer. E o restante eu faço aquilo que eu gosto. Eu ando de bicicleta, corro, jogo beach tênis. Então, assim, na maioria do tempo, eu tô fazendo aquilo que eu gosto e, ao mesmo tempo, melhorando meu condicionamento físico e a minha saúde, né, por si. E 2 vezes na semana eu faço a musculação, mas aí tá tudo bem, né? É pouco tempo em relação àquilo que eu faço, que eu gosto, né? Então, seria mais ou menos isso. Isso, Thaís, você falou, é tão importante, porque assim, você falou o que você gosta e o quanto que isso, a recompensa, você fazendo uma coisa que você não gosta, influencia em algo que você gosta. Eu gosto, exatamente. Isso é muito curioso, porque muita gente diz o seguinte, eu não gosto de atividade física. E provavelmente diz isso porque aquelas poucas que ela tem acesso tornam experiências negativas porque ela efetivamente não gosta. Sim. Mas não é porque ela não gosta do todo das atividades físicas. Por exemplo, tenho certeza que uma pessoa com um filho pequeno, quando está no momento de lazer agradável, tem uma oportunidade de brincar e correr com o filho, adora aquela experiência de brincar e correr com o filho, mesmo que não seja duradoura, de longa duração. Não tem problema. Mas gosta de fazer algo. Pode ser aí o começo do adquirir, né, esse gosto.
por outras opções e a partir disso se envolver de forma mais regular na atividade física. Sim, muito bom. A próxima pergunta. Dicas para desinflamar o corpo. Então, essa é uma pergunta do grande campo, né, dos processos inflamatórios do corpo, né, Thaís? Eu diria que o exercício físico e a atividade física representam um dos elementos que estão relacionados a processos inflamatórios no corpo, né? Estresse, alimentação, o sono, atividade física, todos eles também impactam em processos inflamatórios de forma muito severa. Eu diria que para essa pessoa, o que ela fizer, né, de dicas, né, desses 4 conjuntos, que, de um modo geral, favoreça o estilo de vida saudável, são elementos que vão ajudá-las a desinflamar. E isso considerando de que essa inflamação do corpo não é um problema crônico específico que essa pessoa lida. Porque processos inflamatórios de forma mais acentuadas podem ser uma condição clínica específica também, uma doença, né? Então, que dicas? Combinar esse conjunto de elementos que impactam, né? Uma atividade física que te ajuda a dormir melhor, uma atividade física que te ajuda a controlar o estresse, uma atividade física que te estimula a comer coisas boas, a beber bastante água, e aí você vai mexendo nesses elementos e principalmente interagindo esses elementos para eles se retroalimentarem numa vida saudável. Qual a melhor opção? Caminhar ou malhar? Pensando em mais saúde. Olha, essa pergunta é a pergunta mais fácil de responder hoje, devido a todas as ciências que envolvem o exercício físico, o esporte e a atividade física como um todo. É a combinação de ambos. Não tem como alcançar a resposta melhor no conjunto de elementos que envolvem a saúde, e aí esse é um equívoco, porque às vezes as pessoas pensam em um desfecho A, perda de peso, um desfecho B, saúde mental, um desfecho C, saúde cardiometabólica, e não pensam na saúde como um todo. Na saúde como um todo, o recomendado é que você combine ambos. Aí, voltando naquela nossa conversa sobre as recomendações, a recomendação é de que pelo menos no todo você faça 2h30 de atividade física minimamente moderada por semana, e que em 2 dias você faça exercícios que trabalhem a força muscular ou trabalhem a sua musculatura como um todo. Sem falar de tempo, né? Ou seja, pode ser 20 minutos, 15 minutos, 1 hora. O que importa é fazer. Dicas para mamães com vida corrida ter uma vida saudável.